Olá, eu sou João Irene Filho, irei falar das bases e critérios de classificação das ordens do Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos. E para facilitar o nosso entendimento, podemos dizer que as bases são ordem de considerações que governam a formação das classes e os critérios são elementos pelos quais as classes são diferenciadas na aplicação do sistema aos solos. A primeira classe de solo que temos são os argissolos, que tem como base para sua classificação a evolução avançada com atuação incompleta de processo de ferralitização em conexão com paragênese na vigência de mobilização de argila da parte mais superficial do solo. E o critério utilizado para sua classificação é o desenvolvimento de horizonte diagnóstico B textural em vinculação com atributos que evidenciam a baixa atividade da fração argila ou atividade alta, desde que conjugada com saturação por bases baixas. O segundo são os cambissolos, que tem como base a pedogênese pouco avançada evidenciada pelo desenvolvimento de estrutura do solo em croma mais alto e matiz mais vermelhos. E o critério utilizado é o desenvolvimento de horizonte B incipiente em sequência ao horizonte superficial de qualquer natureza, inclusive o horizonte A chernozênico, quando o B incipiente deverá apresentar argila de atividade baixa e ou saturação por bases baixa. Temos também os chernossolos, que utiliza como base a evolução não muito avançada, segundo atuação expressiva de processos de bisalitização, manutenção de cátions básicos divalentes, principalmente cálcio, com enriquecimento em matéria orgânica, favorecendo a complexação e floculação de colóides minerais e orgânicos. Os critérios para os chernossolos são o desenvolvimento de horizonte superficial diagnóstico, achernozêmico, seguido de horizonte C, desde que haja cálcio, petrocálcio ou carbonático, ou conjugado com horizonte B textural ou B incipiente, com ou sem horizonte cálcio ou caráter carbonático, sempre com argila de atividade alta e saturação por bases altas. Já os espodossolos utilizam como base a atuação de processos pedolização com evolução de materiais compostos, principalmente por uma mistura de matéria orgânica, umificada e alumínio. O critério para os espodossolos é o desenvolvimento de horizonte B diagnósticos, espódico, em sequência horizonte E, álbico ou não, horizonte A ou horizonte ístico. Os gleissolos usam como base a hidromorfia expressiva por forte gleisação resultante de processos de intensa redução de compostos de ferro em presença de matéria orgânica, por efeito de flutuação do nível do lençol freático. Como critério, tem a preponderância e profundidade de manifestação de atributos que evidenciam gleisação, conjugada à identificação de horizontes glei. Já os latossolos utiliza como base a evolução muito avançada com atuação expressiva de processos de ferralitização, resultando em temperização intensa dos constituintes minerais primários e mesmo secundários menos resistentes, com inexpressiva mobilização ou migração da argila. O critério utilizado para latossolo é o desenvolvimento de horizontes diagnósticos B-latossólico, em sequência de qualquer tipo de horizonte A e quase nulo ou pouco acentuado aumento do teor de argila de A para B. Já os luvissolos, o critério de base utilizados é evolução segundo a atuação de processo de bicialitização conjugada à produção de óxido de ferro e a mobilização de argila da parte mais superficial com acumulações em horizontes subsuperficiais. E o critério é o desenvolvimento de horizontes diagnósticos
B, textural, com alta atividade da fração argila e alta saturação por base, em sequência a horizontes A e E. Os neossolos, que são solos jovens, utiliza como base solo em vias de formação, seja pela reduzida atuação dos processos pedogenéticos, seja por características inerentes ao material de origem. Já os critérios para os neossolos é insuficiência de exígua diferenciação de horizontes, com individualização de horizonte A seguido de C ou R, e predomínio de características herdadas do material originário. Os nitossolos têm como base avançada evolução pedogenética pela atuação de ferritização com intensa hidrólise, originando composição caulinítico-oxídica ou com presença de argilos minerais 2:1 com hidróxido de alumínio entre camadas. E os critérios são o desenvolvimento de horizonte B nítico, em consequência a qualquer tipo de horizonte A, com pequeno gradiente textural, porém apresentando estrutura em blocos subangulares ou prismáticos. Os organossolos têm como base a preponderância dos atributos dos constituintes orgânicos sobre os dos constituintes minerais. E os critérios utilizados são o desenvolvimento de horizonte ístico em condições de saturação por água permanente ou periódica, ou saturados com água por apenas poucos dias durante o período chuvoso, como em ambientes de clima úmido, frio e de vegetação altomontana. Os planossolos usa como base a desargilização vigorosa da parte mais superficial e acumulação ou concentração intensa de argila no horizonte subsuperficial. E o critério utilizado é a expressão de desargilização intensa, evidenciada pela nítida diferenciação entre o horizonte B plânico e os horizontes precedentes A ou E, com mudança textural abrupta. Os plintossolos utilizam como base a segregação localizada de ferro, atuante como agente de cimentação, com capacidade de consolidação acentuada. E tem como critério a preponderância e profundidade de manifestação de atributos que evidenciam a formação da plintita, conjugadas com horizontes diagnósticos plínticos, concrecionário ou litoplíntico. E, por último, nós temos os vertissolos, que utiliza como base o desenvolvimento restrito pela grande capacidade de movimentação do material do solo, em consequência dos fenômenos de expansão e contração, em geral associados à alta atividade das argilas. E o critério utilizado para os vertissolos é a expressão e profundidade de ocorrência dos atributos resultantes dos fenômenos de expansão e contração do material argiloso, constitutivo do solo. E é isso que a gente tinha para passar para vocês. Muito obrigado pela atenção.